Algumas dúzias de horas podem afetar o desfecho de vidas inteiras. E quando isso ocorre, aquelas poucas horas, como restos salvos de um relógio queimado, devem ser ressuscitados das ruínas e examinados. Este é um trechinho do livro O Deus das Pequenas Coisas, sobre o qual nós vamos conversar hoje. Oi, eu sou Sizue Ito e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre O Deus das Pequenas Coisas, um livro de Arundhati Roy, um livro já um pouco antigo, mas maravilhoso. Foi uma das melhores leituras que eu fiz em 2020 e acho que vale muito a pena a gente trazer para esse canal, porque eu recomendo imensamente, acho que você não pode deixar essa leitura passar. Arundhati Roy é uma ativista dos direitos humanos e das causas ambientais ainda hoje e vive na Índia, porque esse livro é indiano e trata muito intensamente das questões da Índia. Eu acho que esse foi um ponto fundamental que me fez amar essa leitura, porque eu saí dela conhecendo muito as questões sociais, as questões políticas desse momento aqui que trata o livro. E se você quer conhecer um pouquinho a Índia, como vive a sociedade ainda hoje, apesar desse livro ser um pouco, considerado um pouco de época, eu acho que vale a pena, é mais um ponto favorável para esse livro aqui. Então, do que ele trata? Ele trata de uma história familiar. São praticamente 3 gerações dessa família. E essa história é contada praticamente por uma criança que pertence a um casal de gêmeos bivitelinos. Então, a história é praticamente contada por Rael, que é a irmã de esta. Ambos são gêmeos bivitelinos. Essa história é um romance, né, que se passa em 3 momentos, digamos assim, quando Rael e esta são crianças, se passa também num futuro, quando eles já são adultos, e a história é contada também num momento mais passado, quando Rael relata a história desses antepassados da família. Mas por que eu comecei contando essa questão de algumas dúzias de horas podem afetar o desfecho de vidas inteiras? Vocês já sentiram que às vezes alguma decisão da vida de vocês ou alguma situação, alguma ocasião, algum incidente, acidente mudou toda a história de vida de vocês ou de alguém que vocês conhecem? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu penso nisso muito. E é isso que acontece nesse livro. Exatamente isso. Porque essa é a premissa desse livro, né? Uma coisa acontece importante aqui logo no início do livro. A gente não sabe que incidente é esse, que acidente, a gente só sabe que foi uma coisa muito grave. Mais adiante no livro a gente descobre o que é e que muda toda a história da vida dessa família. Esse incidente, essa família passa o resto do livro tentando lidar com esse acontecimento, tentando se organizar, se reorganizar a partir disso que aconteceu. Então, quem é essa família, né? Essa família, ela é de uma casta que seria considerada para nós uma classe média. Esse livro aqui, ele trata muito essa questão das castas na Índia. Porque eu não sei se vocês sabem, constitucionalmente, por volta da década de 50, essa divisão de castas, né, que é uma divisão social, ela foi abolida. Mas, na prática, isso existe até hoje e as pessoas de castas inferiores são muito discriminadas. E esse livro aborda muito isso. Porque essa família que é tratada aqui seria de uma casta de classe média.
Eles fabricam, eles têm uma pequena fábrica de picles e de compotas, numa cidade do interior. Essa cidadezinha se chama Aiemenen. E é bastante interessante porque essa fabriqueta, ela funciona num lugar bastante rural, assim, meio de florestas. Então, esse é um ponto também muito especial do livro, que essa autora, ela abordou muito a poesia, sabe? Os textos são muito poéticos, são muito sensíveis, aborda muito os cheiros, as cores das coisas da Índia, né? Das frutas, daquela floresta, daquele mato, dos rios. E quem gosta de textos com metáforas, com poesia, isso aqui é um prato cheio. Inclusive, a autora ganhou um prêmio por causa dessa forma maravilhosa, lindíssima de escrever. Esse livro é um dos livros mais belos que eu já li. O prêmio foi o Man Booker Prize em 1997, que essa autora ganhou. Foi a primeira indiana, inclusive, a ganhar esse prêmio, pela maneira tão bela de escrever. Então, se você gosta desse tipo de texto, recomendo, né? Então, essa família, ela tem essa fábrica, e um dos funcionários, né, um dos trabalhadores dessa fábrica, ele é de uma casta que seria a casta dos inferiores, chamada dos inferiores. Esse funcionário, o nome dele é Veluta. E aí ele se relaciona com o casal de gêmeos. Obviamente, né, ele é adulto e os gêmeos são crianças, mas tem uma relação assim de amizade, e também acaba convivendo com aquela família. Uma outra coisa importante que a gente pode dizer aqui, sem dar spoiler, é que nós temos uma personagem muitíssimo importante, central aqui neste livro, que é a mãe dos gêmeos. O nome dela, eu tenho aqui, é Amu. E essa mulher, ela trata muito da questão da discriminação que a mulher sofre na Índia, a questão do feminino também, porque ela vive um conflito com a maternidade, um conflito com a sua própria condição de mulher. Gente, e tudo se passa a partir desse incidente, né? Esse incidente, ele leva à separação desses gêmeos, que passam a viver em locais distintos, né? Eles abandonam, inclusive, essa cidade do interior, vão embora, vão para a cidade grande, e num futuro, que também é relatado no livro, como eu falei, que ele trata 3 tempos, né? Históricos. Eles voltam e a cidade já não é mais a mesma. Então tem essa abordagem de como o tempo muda, como a paisagem de um lugar muda, como as pessoas mudam com o tempo. Uma outra questão muito abordada nesse livro é a questão política. Isso é muitíssimo importante, além da questão social, que eu já falei, das castas. É abordado muito a questão, porque tem aqui nesse livro um movimento comunista e contra-comunista acontecendo, e essa família tem uma participação, um envolvimento, e a gente vai acompanhando isso também. Então dá uma noção para nós de como isso aconteceu na Índia e quais influências isso provocou na sociedade indiana. Então, gente, eu acho assim que o ponto mais diferenciado deste livro é realmente o texto, né? É um texto muito poético, é um texto muito metafórico, é um texto muito belo, que me fez chorar, me fez ficar muito sensibilizada. Outro ponto é a questão de conhecer bastante essa história da Índia.
E sem contar que a gente tem um clima de tensão também, e de expectativa com relação ao que aconteceu, né, com esta família e como essa família vai dar conta disso que aconteceu. Então, nós temos uma trama também sendo descoberta, sendo revelada. E isso eu não posso falar, senão eu vou dar spoiler. Vale a pena, se vocês querem saber um pouco mais e não tem preocupação com spoiler, vale a pena assistir um TED Talks da Laura Wright. Ela fez um TED Talks, um videozinho, falando, acho que se chama Por que ler o Deus das Pequenas Coisas? Óbvio, ali dá todos os spoilers, então se você não se preocupa com isso, assista, porque ele é muito lindinho, muito bonitinho, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Mas acho que com este vídeo que eu estou fazendo, já é possível vocês entenderem que este livro não é um livro para ser dispensado. Ele é pequenininho assim, porque ele é da Companhia de Bolso, mas ele tem 350 páginas, inclusive no final tem um glossário de expressões e de palavras que compõem aqui, ó, o dialeto, né, ou o glossário especialmente para a edição brasileira, né, que tem o hindi. Então, eu acho que a gente consegue aprender muito através desse livro. E é um livro que eu gostaria de ler, que eu pretendo ler em outro momento da minha vida futura, que eu acho que eu vou tirar mais conteúdo dele. Espero que eu tenha provocado em vocês o desejo da leitura. Se você gostou desse vídeo, curta para que outras pessoas tenham acesso. Se você não assina o canal, assine. Clica aí no sininho para você receber notificações. Fala para mim se você já leu esse livro. Pode colocar algum questionamento em relação a ele, contanto que não dê spoiler para outras pessoas, né? Ou comente alguma coisa, enfim, dialogue comigo, que eu acho que essa é a melhor parte de ter vídeos aqui no YouTube, é esse diálogo que a gente estabelece. Me sigam no Instagram, que você vai ver aí embaixo como fazer. E se você tem interesse em comprar esse livro, eu vou deixar o link na descrição. Compre neste link que você ajuda o canal com uma pequena comissão, sem comprometer o valor da sua compra. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!